Que ainda não é o PS que decide que propostas é que o Chega traz a um debate que é proposto pelo Chega. Eu acho que o PS não manda. Isto ainda não é. Isto ainda é uma democracia. Eu percebo que os senhores vivem melhor na ditadura, numa Venezuela, numa Coreia do Norte, mas isto aqui em Portugal é uma democracia. Gêmeas dissessem uma coisa muito simples. Foi uma cunha que teve a mão do Partido Socialista, teve a mão do Secretário de Estado da Saúde do Partido Socialista, chamada Sara Salles. Era isso que o senhor devia dizer aqui hoje. Foi uma cunha, clarinho como água. Este debate não foi marcado pelo Chega. Este debate foi marcado pelo Chega em nome dos portugueses que lá em casa nos estão a ver e querem saber onde é que é gasto o dinheiro público que não é vosso e que é muito mal gerido por todos vós. Grávidas estrangeiras vêm a Portugal ter filhos a custo zero. Estrangeiros vêm a Portugal para beneficiar do SNS gratuito. Estrangeiros não residentes deixam dívida superiores a 15 milhões de euros para os portugueses pagarem. 2.000 estrangeiros não residentes a aceder, e vou dizer aos seus deputados, escusam de estar com o I a pensar que eu vou esconder alguma coisa. Estou a falar de factos. Não estou a falar das aldrabices que os senhores durante 8 anos aqui apresentaram para chegarmos ao fim dos 8 anos com o Serviço Nacional de Saúde no estado em que está. Isto são mesmo factos, senhores deputados. Caríssimos amigos, neste vídeo analisamos o caos do Serviço Nacional de Saúde após 8 anos de governação socialista. Desta vez o CDS juntou-se ao Chega para dizer as verdades ao Partido Socialista, este representado pela deputada Leitão, que mais uma vez desatou aos berros e com memória curta, de que o seu partido deixou um legado e um cenário desastroso, com grávidas sem urgências, portugueses sem médico de família, enquanto estrangeiros beneficiam de cuidados gratuitos, deixando dívidas milionárias. Uma realidade alarmante que exige respostas e mudanças. Descubra como o dinheiro público é desbaratado em detrimento dos cidadãos que realmente sustentam o país. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado, eu creio que ainda não é o PS que decide que propostas é que o Chega traz a um debate que é proposto pelo Chega. Eu acho que o PS não manda. Isto ainda não é. Isto ainda é uma democracia. Eu percebo que os senhores vivem melhor na ditadura, numa Venezuela, numa Coreia do Norte, mas isto aqui em Portugal é uma democracia. Sr. Deputado, eu queria... Falou de um caso que foi o caso das gêmeas. Sr. Deputado, eu só gostava é que os senhores deputados do Partido Socialista que estão na Comissão de Inquérito às Gêmeas dissessem uma coisa muito simples. Foi uma cunha que teve a mão do Partido Socialista, teve a mão do Secretário de Estado da Saúde do Partido Socialista, chamada Sara Salles. Era isso que o senhor deputado devia dizer aqui hoje. Foi uma cunha, clarinho como água, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o grande problema, ao contrário daquilo que o PS quer fazer crer, é que o problema são as especialidades que os estrangeiros utilizam no nosso país. Especialidades que estão lotadas pelo mau uso do SNS durante os últimos anos, onde o Partido Socialista tem grandes responsabilidades. Obstetrícia, doenças infecciosas. Este é que é o grande problema. E eles vão, invadem as urgências e não há lugar para os portugueses. Esta é a realidade. Todos os portugueses que vão ao médico, que vão aos hospitais, sabem disso. Só o Partido Socialista é que não sabe porque não quer ver a grande realidade do nosso país. E é esta utilização abusiva que cria o excesso nas urgências. É esta utilização abusiva que faz com que os portugueses continuem a morrer em macas nos hospitais. É esta utilização abusiva que faz com que muitos portugueses não tenham médico de família, porque os estrangeiros chegam cá e passam à frente dos portugueses. É isto que nós queremos evitar. É tudo isto que nós queremos evitar, ao contrário do Partido Socialista. Mas o PS diz, não podemos viver sem eles. Não podemos viver sem os imigrantes. Se não fossem os imigrantes, o que é que nós fazíamos ao nosso país? Se não fossem os imigrantes, Portugal era um grande país. Os portugueses que estão imigrados podiam voltar a Portugal, podiam ter vida, condições de vida dignas, que é isso que o Partido Socialista nunca criou aos nossos portugueses, nunca criou aos nossos imigrantes, que infelizmente tiveram que abandonar o país porque os senhores não lhes deram condições para ficar no nosso país. Este debate não foi marcado pelo Chega. Este debate foi marcado pelo Chega em nome dos portugueses que lá em casa nos estão a ver e querem saber onde é que é gasto o dinheiro público que não é vosso e que é muito mal gerido por todos vós. Propomos, sem meias palavras e em bom português, a exigência de um seguro de saúde para entrar em território nacional. Sim, a exigência. Porque não podemos continuar a desbaratar o dinheiro público numa autêntica bandalheira a que o PS e o PSD deixaram chegar o nosso SNS. O nosso SNS. Senhores deputados, vejam o ponto a que essa coligação negativa, essa verdadeira coligação negativa PS-PSD trouxeram o país. Grávidas estrangeiras vêm a Portugal ter filhos a custo zero. Estrangeiros vêm a Portugal para beneficiar do SNS gratuito. Estrangeiros não residentes deixam dívida superiores a 15 milhões de euros para os portugueses pagarem. Meus caros deputados, enquanto aqui se pintam unhas e se repetem perguntas 10 vezes seguidas, enquanto aqui se pintam unhas e se perguntam 10 vezes a mesma questão aqui para este lado, há milhares de imigrantes que nos entram pelos hospitais adentro
para usufruir dos nossos serviços e vão-se embora sem pagar, e os portugueses estão lá em casa, esses é que vão pagar, e isso vocês deviam estar preocupados e não estão. Vêm aqui bater aqui, mas somos nós que pagamos e isso vocês não respondem. Senhores deputados, o que eu pergunto é, vai o PSD cortar com o PS ou não? Vai o PSD parar de medidas de cosmética e vai resolver o problema ou não? Esta bancada que aqui está, cá estará para resolver mais este problema. Connosco, os portugueses estão sempre em primeiro. E é uma pena, porque os portugueses mereciam que convosco também estivessem sempre em primeiro. Muito obrigado. Enquanto governava o Partido Socialista, os portugueses continuavam a ter de ir de madrugada para os centros de saúde para tentarem, porque muitas vezes não conseguiam, garantir que eram atendidos por um médico no próprio dia. Foi com o governo do Partido Socialista que as grávidas começaram a não saber a que urgência se dirigir e a terem de saltar de urgência em urgência para serem atendidos. Com o governo do Partido Socialista, um idoso que estivesse num lar não podia ter uma receita passada para medicamentos ou para exames pelo médico desse mesmo lar. Com o governo do Partido Socialista, os idosos do complemento solidário para idoso continuavam a ter de pagar os seus medicamentos e muitas vezes a deixar de fazer outras despesas básicas para pagarem esses mesmos medicamentos. Com o governo do Partido Socialista, as cirurgias oncológicas chegaram a uma lista de espera, para além do tempo recomendado, muito superior àquilo que é aceitável. Todos estes problemas são difíceis de resolver e, com uma transparência que o Partido Socialista nunca teve e com a frontalidade de reconhecer dificuldades que o Partido Socialista também nunca teve, dizemos não estão ainda todos resolvidos. Obviamente que não estão ainda todos resolvidos e é preciso coragem para resolver. Mas, para além da coragem, é preciso equidade na gestão de recursos públicos. E o que é equidade na gestão de recursos públicos? Ao mesmo tempo que os portugueses que pagam impostos, que os portugueses que pagaram impostos e hoje são beneficiários ou de pensões ou até do complemento solidário para idoso, porque as suas pensões não chegam ao limite mínimo considerado exigível, o que é que acontece? Não é, segundo qualquer partido deste Parlamento, um arauto do populismo, alguma especulação que para aí tenha aparecido, é segundo um relatório oficial da IGAS. Qual é a realidade em Portugal? Nos últimos quatro anos, 330 mil estrangeiros não residentes acederam ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Até setembro deste ano, foram 92 mil estrangeiros não residentes a aceder. E vou dizer aos seus deputados, escusam-me de estar com o I a pensar que eu vou esconder alguma coisa. Eu estou a falar de factos. Não estou a falar das aldrabices que os senhores durante 8 anos aqui apresentaram para chegarmos ao fim dos 8 anos com o Serviço Nacional de Saúde no estado em que está. Isto são mesmo factos, senhores deputados. E vão continuar a ouvir 92 mil estrangeiros até setembro. Querem saber quantos desses é que não pagaram? 49,3%. Metade não pagou nada. Metade não pagou nada. Usou e não pagou. E os senhores dizem, então, mas o que é que isso nos quer dizer sobre a evolução? Quer dizer o que está no relatório, que há um aumento de 7% de um ano para o outro. Ou seja, metade não paga, são 92 mil, aumentou 7% e os senhores acham que está tudo bem. Está tudo bem, não há problema nenhum. 1.600.000 portugueses não têm médico de saúde, as grávidas não têm urgência onde se dirigir, os idosos não podem ter receitas para medicamentos e para exames, mas é normal que metade destas pessoas se sirvam do nosso serviço de saúde e não paguem nada. É normal, e vamos ao resto, que haja anúncios internacionalmente a dizer para vir ao Serviço Nacional de Saúde, porque como já foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Guimarães, obviamente se todos os outros países têm regimes normais em que exigem pagamento para o acesso ao seu Serviço Nacional de Saúde, os burros que não exigem esse pagamento são aproveitados por todos aqueles que, através de redes, querem usar esse Serviço Nacional de Saúde. E o Partido Socialista pode estar bem com a sua consciência de ter deixado o país assim. O que temos que dizer é que a Aliança Democrática, o PSD e o CDS não ficavam bem com a sua consciência se não dissessem aos portugueses que se revoltam com esta realidade que vão mudá-la. E se não dissessem, não são só aos portugueses que pagam impostos, aos portugueses que servem no Serviço Nacional de Saúde. Eu ouvi muita perplexidade do Partido Socialista quando se falou dos médicos e dos profissionais de saúde. Devem ser os únicos nesta casa que não recebem denúncias por parte de médicos e outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde a manifestarem a sua revolta por diariamente verem esta realidade a acontecer. Os seus deputados são únicos.
conservem essa vossa especificidade, porque nós estamos a governar para os portugueses que efetivamente existem e não para os fictícios que os senhores põem sempre nas vossas estatísticas. Por isso, com a aprovação da alteração à Lei de Bases proposta pelo PSD e pelo CDS, o que se pretende é justiça relativamente aos portugueses que pagam impostos, equidade relativamente aos portugueses que têm necessidade de cuidados de saúde e rigor em relação aos estrangeiros que querem usar o nosso Serviço Nacional de Saúde. Não é nada de extraordinário, é o normal num país normal. Acreditamos que num país socialista não é assim, nem foi assim durante 8 anos, mas foi por isso que os portugueses quiseram que nós deixássemos de ser um país socialista. Sr. Deputado Alexandre Leitão, para um pedido de esclarecimento, se faz favor, 2 minutos. Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, é ou não é verdade que aqueles sistemas todos que foram referidos pelo Sr. Deputado Miguel Guimarães não têm um Serviço Nacional de Saúde igual ao nosso? É ou não é verdade? É ou não é verdade que todos os exemplos que foram dados não têm um SNS, como o nosso, que se rege por 3 princípios: universalidade, gratuitidade e igualdade? Segundo aspecto, é ou não é verdade que o artigo 15 da Constituição diz assim, e leio: os estrangeiros e os apátridas que se encontram ou residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres dos cidadãos portugueses, naturalmente, exceto os políticos. E já agora, eu não vou fazer citações, mas podia-lhe dizer, Sr. Deputado Miguel Guimarães, que a parte que citou se refere aos que se encontrem e não aos residentes. Posso-lhe ler. E aqui a grande diferença, Sr. Deputado João Almeida, e aqui deixo a pergunta, é que, na verdade, de propósito, a proposta do partido da AD mistura residentes e pessoas que se encontram pontualmente no território português. E os residentes, ainda que irregulares, e muitas vezes pagantes para a segurança social, são, repito, inconstitucionalmente afastados do acesso ao SNS pela vossa proposta. Pergunto, é ou não verdade? Senhor... Não está a ouvir o que eu estou a dizer, está virado para o lado, eu não sei. Almeida, pronto, aqui fica novamente a minha pergunta. Há 3 situações diferentes: residentes, portugueses, estrangeiros, residentes ou não residentes. Eu bem vejo que precisa da ajuda do Chega para me responder, mas importa-se de ouvir. Repito a pergunta, a afirmação e a pergunta seguinte: é ou não é verdade que a Constituição Portuguesa, no número 1 do artigo 15, equipara estrangeiros a cidadãos nacionais? 1. 2. É ou não é verdade que aqui está incluído o direito à saúde? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alexandre Leitão, a arrogância de Vossa Excelência é de sobremaneira conhecida neste plenário e os termos em que se dirigiu são a expressão clara disso, é o normal. Eu estava a tentar ter tempo, uma vez que a Sra. Deputada viu que eu tinha 10 segundos e não se dispôs a dar mais tempo para ter resposta, para ter o tempo suficiente para lhe poder responder em condições. Não estava a pedir ajuda a ninguém que não fosse ajuda de tempo. Precisei, olha, Sra. Deputada, mas é para lhe responder duas coisas muito claras. Outros sistemas de saúde. Sabe qual é o sistema de saúde mais próximo do nosso? De todos aqueles que citou, é o do Reino Unido. O Reino Unido cobra e cobra bem. Os cuidados de saúde cobra e cobra bem. Portanto, se a Sra. Deputada quer respostas claras, a resposta é clara. Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Sobre a questão de constitucionalidade, onde é que na proposta de lei de bases da AD está uma negação de cuidados de saúde aos estrangeiros? Onde é que diz que os estrangeiros não têm cuidados de saúde que os portugueses têm? O que está é que pagam e não há nenhum impedimento na Constituição em que os estrangeiros pagam. Têm exatamente os mesmos direitos, pagam de maneira diferente por uma razão simples, é que os portugueses já o pagaram através de impostos, também pagaram, Sra. Deputada. A igualdade está adquirida. A Sra. Deputada tem de estudar para saber. A Sra. Deputada Alexandre Leitão pede a palavra para uma interpelação à mesa. Dispõe de 1 minuto para o efeito, se faz favor. Sr. Presidente, enfim, eu era para a defesa da honra, porque na verdade... Mas pode ser uma interpelação. É assim. Pode ser o meu ponto é... Eu não vou sequer... É a defesa da honra, Sr. Presidente. Se me dá. Sim. Ó, Sr. Presidente. Ó, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Sr. Deputada, defesa da honra da bancada, faz favor, 2 minutos. Honra da bancada, 2 minutos. 2 minutos. Quanto à arrogância, quando se está a fazer uma pergunta virada para uma pessoa e a pessoa está o tempo todo virado para o lado, eu não sei quem é que é mais arrogante. A arrogância, eu não sei quem é mais arrogante. E já agora, deixe-me dizer, eu não disse nada que não fosse leitura literal do que está na Constituição. E já agora, em defesa, deixe-me dizer o seguinte. A partir do momento em que os cidadãos residentes, estrangeiros residentes, são obrigados a pagar, em que termos é que a condição é igual ao dos portugueses? Isso é ou não é uma violação do artigo 15, número 1? Como é que pode dizer que alguém que tem que pagar está a condições de igualdade em quem não tem de pagar? Portanto, basicamente... Sr. Deputada, faz favor de continuar no tempo que dispõe, no sentido de ir ao encontro da defesa da honra, está bem? Sim, senhor. Portanto, para dizer, senhor Deputado, quem não sabe o conceito de igualdade, o que também não surpreende que o CDS não saiba o que é o conceito de igualdade, portanto, estamos decentes. Quanto à defesa da honra, ao senhor Deputado, já estudei muito, continuo a estudar muito, e não é com certeza ao senhor Deputado que tem sequer o direito de me dizer isso a mim. Portanto, basicamente, isso é que é arrogância. Não, eu não mandei estudar ninguém. Eu fiz uma afirmação que mantenho e acho que não são forma de manter um debate elevado, porque eu não acusei ninguém de não saber ou de não ter estudado. Quanto ao Serviço Nacional de Saúde inglês, não foi o exemplo que o Sr. Deputado Miguel Guimarães deu. Sr. Deputado João Almeida, se quiser usar do direito de prestar as devidas explicações em função da defesa da honra, faz favor, dispõe de 2 minutos. Eu agradeço o tempo e até a tolerância do Sr. Presidente, porque obviamente não tendo sido uma verdadeira defesa da honra, o que eu vou fazer é dar explicações, não relativamente à defesa da honra, até porque se fosse para defender a honra da bancada do Partido Socialista havia pessoas muito mais habilitadas do que a Sra. Deputada Alexandra Leitão pode fazer, como é evidente, não é? Não seria a Sra. Deputada Alexandra Leitão a fazê-lo. Relativamente à questão concreta do que aqui identificou. Senhor... Faz favor de continuar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão, primeira questão claríssima. O Sr. Deputado Miguel Guimarães falou do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, portanto, isso basta ouvir a gravação para perceber que é falso o que a Sra. Deputada aqui disse. Relativamente à questão fiscal e a estudar, tem a ver com o seguinte: quando se contribui para um sistema através dos impostos, nós estamos a pagar os cuidados de que vamos beneficiar no futuro. Portanto, nós pagamos por antecipação e pagamos muito cuidados que não chegamos sequer a usufruir. É por isso que os estrangeiros que nunca pagaram nada, quando cá vêm usufruir, têm de pagar nesse momento. É básico, Sr. Deputado. Conclusão. Chegamos ao fim de mais uma análise dura, mas necessária. O colapso do SNS é o reflexo de políticas desastrosas que priorizam tudo, menos os portugueses. Está na hora de exigir mudanças reais e colocar os portugueses em primeiro lugar. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.